Como analisar a dívida de bancos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E a gente está em mais um episódio da nossa playlist de indicadores. Se você não pegou essa playlist de indicadores fundamentalistas, clica no card aqui em cima que tem uma playlist com vários episódios explicando exclusivamente cada um dos indicadores fundamentalistas que eu considero os mais importantes. E hoje a gente vai analisar dois indicadores, na verdade, que eles andam meio que de mãos dadas ali. Pois é, no último episódio a gente estudou um pouco sobre a dívida líquida, sobre o EBITDA, que é um dos parâmetros que a gente analisa numa empresa. Porém, quando você for analisar as ações de um banco, você não vai se deparar com esses indicadores de dívida líquida sobre EBITDA. Olha só que interessante. Nem mostra EBITDA, nem mostra dívida líquida, não tem, né? O que a gente tem aqui são, na verdade, três indicadores. Olha só, o índice de Basileia, o PDD e o PDD lucro líquido. Na verdade, os que a gente vai analisar aqui hoje para aprender a analisar as ações de bancos são, na verdade, dois, né? O índice de Basileia e o PDD lucro líquido. Vamos entender um pouquinho melhor sobre eles, mas antes eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreve no canal e bora pra nossa vinheta. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui agora o PDD lucro líquido e o índice de Basileia, começando pelo índice de Basileia. Pois é, a gente sabe que ao longo da história, vários bancos já quebraram por conta de momentos de crise, eles não terem dinheiro para lidar com os volumes grandes de saques, né? As pessoas nas crises acabam sacando mais dinheiro ou porque elas perderam o emprego ou porque elas estão com medo de alguma coisa pior acontecer, com medo dos bancos quebrarem, e elas acabam tirando o dinheiro do banco. Pois é, e é para isso que serve o nosso índice de Basileia. Ele vai medir quanto que é o patrimônio do banco em relação a quanto de patrimônio ele tem das pessoas que deixam dinheiro lá. Justamente por conta de muitos bancos já terem quebrado por conta disso, existem leis hoje em dia que estabelecem o mínimo do índice de Basileia para um banco. Esse índice ele já passou por várias alterações, já teve o índice de Basileia 1, o 2, agora a gente está no nosso terceiro índice de Basileia. Aqui no Brasil, o nosso índice mínimo é de 8%. Não sei se teve alguma mudança, mas hoje em dia o que eu considero saudável, inclusive aqui o Fundamentei.com coloca também, é um índice de Basileia de 11%, é o mínimo, tá bom? Para um banco ser estabelecido ali e tudo mais, tá certinho. E como que a gente calcula esse índice de Basileia? Vamos lá, vamos abrir um bloquinho de notas. Como eu falei, esse índice de Basileia, ele é justamente o patrimônio do banco, tá bom? Patrimônio do banco, patrimônio próprio do banco, dividido pelo patrimônio de terceiros. O que é o patrimônio de terceiros? É o patrimônio das pessoas que estão lá. Pois é, o que acontece? Se tem muito dinheiro de terceiros lá, né, o banco ele pode emprestar esse dinheiro para outras pessoas. E o que acontece se não sobra patrimônio próprio nele e as pessoas precisarem sacar esse dinheiro? Não vai ter dinheiro, o banco vai quebrar. É exatamente isso que acontece. Então, esse índice de Basileia, ele serve justamente para medir se o banco vai ter o mínimo de capital ali num momento onde pode acontecer algum tipo de crise, né? Então, um índice de Basileia acima de 11 é o que eu considero justamente saudável para você ter um banco na sua carteira. Vamos ver como que estão os bancos brasileiros aqui. Eu já estou no Fundamentei.com, tá? Lembrando, nenhuma empresa que eu falar aqui é algum tipo de recomendação de compra ou venda. Lembrando também, os indicadores fundamentalistas, eles não devem ser usados isoladamente, tá bom? Se você analisa um único indicador fundamentalista e decide colocar uma empresa na sua carteira, uma ação na sua carteira, só por conta daquele único indicador, pode ser que você cometa um grande erro, porque os indicadores fundamentalistas, eles indicam as coisas. Eles não são um veredito. Lógico que se você junta vários indicadores, faz uma análise completa, aí sim, aí é show de bola. Se você analisa individualmente, você pode sim errar e muito e colocar uma empresa horrível na sua carteira. Então, nunca use o indicador, o índice de Basileia ou o PDD lucro líquido individualmente. A gente tem que analisar como um todo. Não adianta esses dois estarem muito bons, mas às vezes a margem é ruim, o lucro é ruim, enfim, é tudo que a gente já vem falando ao longo dessa playlist de indicadores fundamentalistas. Então, eu selecionei alguns bancos aqui para a gente fazer essa análise. Um deles é o Banco Itaú, né? Todo mundo conhece. Peguei também Banco do Brasil, um dos maiores bancos brasileiros aí, né? Que tem uma grande parte do governo. O governo é 50% de sócio do Banco do Brasil, né? Então 50% estatal, o que tem um grande impacto, né? Porque as decisões do governo, qualquer coisinha já dá problema e tal. Então tende a ser uma empresa um pouco mais volátil na bolsa. Tome cuidado com empresas que têm governo. Eu não estou falando que é uma empresa ruim, mas é bom você se atentar e evitar, no geral, empresas que têm governo. Óbvio que vão ter empresas boas, tá bom? Como eu sempre falo, tô falando ao longo dessa playlist, toda regra tem suas
algumas exceções, tá bom? Não é porque tem governo que a empresa é boa ou ruim. Tá? Tem que analisar a gestão como um todo, analisar os resultados de fato da empresa. E a outra que eu peguei é Banco Santander, tá bom? Então vamos analisar aqui um pouco do índice de Basileia desses três e depois a gente dá uma olhadinha no outro indicador, que é o PDD, lucro líquido, tá bom? Com o índice de Basileia do Itaú, a gente tem as seguintes informações, ó, tá? O que eu considero bom acima de 11, tá? Ele já até coloca aqui em cima, ó, índice de alavancagem, né? Porque a empresa pode emprestar dinheiro para outras pessoas, para terceiros e tal. Então essa dívida pode fazer com que num momento de crise as pessoas precisem sacar seu dinheiro e eles não tenham esse dinheiro. Então esse índice aqui é para garantir que ela vai ter um mínimo de dinheiro ali em conta, tá bom? Então o índice de alavancagem mínimo 11% é o que considera bom. Vamos pegar os últimos 5 anos aqui do índice de Basileia do Itaú Unibanco e a gente se depara com números bem interessantes, né? 18%, 19, 19, 18, 16, 15. Inclusive a gente passou por crise aqui, né, no Brasil, coronavírus. Muita gente sacou dinheiro dos bancos, né, para usar na vida pessoal ou por medo em si das empresas quebrarem, né? Então muita gente sacou e mesmo assim a gente ainda tá num índice de Basileia relativamente tranquilo aqui, né? Olha só, em 2020 o índice de Basileia do Itaú foi de 15%, tá? Bem acima dos 11% mínimos aí estabelecidos, tá bom? Indo pro próximo aqui, ó, Banco do Brasil, vamos ver como que tá o índice de Basileia. Olha só, nos últimos 5 anos também, desde 2015. 16, 19, 20, 19, 19, 21. Tá excelente também, bem tranquilo. Santander, Banco Santander, 15, 16, 16, 16, 15, 15. Tá tudo excelente aqui. É sempre bom você olhar o passado também, né, em vez de olhar só o último ano, 2020, por exemplo, porque aí você vê como que tá o histórico dessa empresa, se ela realmente entrega esses índices de forma consistente, né? Uma coisa é ela entregar 15% todos os anos, outra coisa é em momentos ela ficar em 8, 10, né? E realmente é complicado, né? Mostra que a gestão realmente não está sendo tão eficiente ao longo dos anos. Então não basta você olhar só o último ano, costume olhar os últimos 5 anos, tanto em índice de Basileia quanto em todos os outros indicadores. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui justamente no PDD, lucro líquido. Pois é, o banco, ele sabe que ele vai tomar calote, né? Provavelmente você tem amigos que não pagaram o boleto ou amigos que deixaram de pagar a fatura do cartão de crédito, pessoas que atrasam pagamentos no geral, e esses pagamentos, quem vai ter que arcar com essa despesa é justamente o banco, né? O banco vai ter que pagar o credor, por exemplo, quando você compra no Magazine Luiza, parcela em 12 vezes, por exemplo, o banco ele vai intermediar essa transação, ele vai pagar à vista para a Magazine Luiza e você parcelou em 12 vezes, você que vai estar pagando juros, mas o banco ele já pagou a Magazine Luiza e ele já sabe que algumas pessoas vão ficar devendo para ele já sabe, ele tem alguns índices brasileiros que sabe, em média, quanto que é a inadimplência. O que é inadimplência? É o índice de pessoas que não pagam suas dívidas, né? Você deve conhecer pessoas que não pagam as dívidas, inclusive se você anda com esse tipo de pessoa, toma muito cuidado, porque a gente costuma ser a média das pessoas que a gente anda, né? Então, a tendência é que você se torne muito próximo delas. Então, tente andar com pessoas que não façam isso, porque você vai ficar incentivado a não fazer isso também. Então, esse PDD aqui, na verdade, né? Antes da gente entender o PDD lucro líquido, vamos entender o PDD, né? Que é provisão para devedores duvidosos. O banco, ele já sabe que ele vai tomar calote. Pois é, e ele já calcula um dinheiro para usar nesse calote, que é justamente essa provisão. O que é provisão? É um dinheiro que o banco já deixa reservado para ele usar caso os devedores não paguem. Pois é, ele pagou a Magazine Luiza e você está devendo para o banco. E o banco já sabe que provavelmente, estatisticamente, uma cacetada de pessoas não vai pagar, né? Depende do banco. Tem bancos que têm índices de provisão de devedores menores, tem bancos que vão ter maiores. Depende muito do tipo de cliente do banco. O banco ele sabe todas essas informações e ele calcula uma provisão para esses devedores duvidosos. Então a gente já sabe, ó. Por exemplo, olha só, o Banco Itaú, ele tem uma provisão de 30 bilhões de reais. Pois é, 30 bilhões de reais está reservado numa conta do Banco Itaú para justamente ele pagar as dívidas que as pessoas estão devendo, na verdade. Então ele já considera um índice médio de calote. E aí sim a gente entra no nosso indicador principal, que é, além do índice de Basileia, é analisar o PDD lucro líquido. Esse PDD lucro líquido, quanto menor ele tiver, é melhor, tá bom? Diferente do índice de Basileia, que quanto maior, melhor, mais saudável tá o banco, o PDD lucro líquido, quanto menor ele tiver, é melhor. E o que esse índice mostra pra gente? O que o PDD lucro líquido mostra pra gente? Na verdade, é uma divisão bem simples. Ele pega a provisão, que é quantas pessoas teoricamente não vão pagar pro banco, né, que ele já reservou para isso, e ele divide pelo lucro líquido que a empresa entrega. E vai sair um número aqui. E por que é interessante você analisar o PDD lucro líquido? Porque ele vai comparar o quanto a empresa reservou para guardar para as pessoas que não vão pagar e o quanto de dinheiro em lucro o banco gera. Porque
Porque o PDD, ele vai vir justamente do lucro, né? Ele vai sair do lucro e vai virar o PDD. Então você comparando isso aqui, você consegue ver em quanto tempo a empresa consegue compor a provisão dela só usando lucro, né? Então é mais ou menos essa análise aqui de forma tranquila para vocês entenderem, né? Quanto menor ele tiver, é melhor. Por exemplo, se a gente pegar em 2019 aqui o Banco Itaú, a provisão que ele tinha era de 19 bilhões. Só que como a gente entrou em crise em 2020, eles não são burros nem nada, né? Então eles aumentaram essa provisão para 30 bilhões. Pois é, para garantir que eles vão conseguir lidar com todos os devedores, né? Só que o que acontece? Aqui gerou uma distorção, ó. Tava tranquilo aqui o PDD, tava verdinho, né? Abaixo aí, próximo de 50%, 40% são números bons. Só que foi para 200. Aí você pode olhar e falar, meu Deus, o Lucão falou que é 50, então sem 200 nunca mais vou investir em Banco Itaú. Não é isso. Essas distorções acontecem porque, olha só, o lucro do banco caiu, tá bom? Por que caiu? Porque uma parte foi direcionada justamente à provisão. Então esse lucro, ao invés de estar considerado aqui, ele foi para provisão, o que gera um PDD lucro líquido menor. Porque além do lucro ter sido menor, né, a provisão aumentou. Então o PDD lucro líquido aumenta. Então você não pode analisar ele individualmente e tomar uma decisão só com base nele. Ele auxilia você a tomar suas decisões, mas você não pode só tomar uma decisão com base no PDD lucro líquido. Lucão, qual que é o seu parecer então sobre Itubi? Bom, o Itubi ele aumentou bem a provisão, ele soube lidar, né? Ele conseguiu entregar receitas interessantes, o patrimônio líquido dele aumentou na pandemia, o que é bem interessante, porém o lucro e a margem caíram. O que é normal acontecer com um banco em momento de crise, né? Afinal as pessoas começam a dever para ele e tudo mais, justamente por isso ele já aumentou essa provisão, mas se a gente for olhar, historicamente ele entrega aqui resultados interessantes, olha só, 77, 65, 75, 100, 81, 59. Esse não é um indicador para te dar um veredito, ele é simplesmente um indicador para você ter uma base de como está aquela empresa. Você não precisa necessariamente cravar toda a sua decisão com base nisso aqui, porque como eu falei, ele pode sofrer distorções no curto prazo, porque o dinheiro do PDD, ele é tirado do lucro. Então você põe no lucro, o que acontece? Você aumenta o PDD, você diminui o lucro, dá a impressão de que está horrível. Mas não é bem assim. Vamos olhar outros bancos aqui, ó. Vamos olhar outros bancos. Olha só, o Banco do Brasil, historicamente, ele já tem um PDD alto, olha só, 300, 233, 163, 126, 206. Então já é um pouco mais preocupante, né? A gente vê aqui, ó, que até 98, 100% ainda é tranquilo, ó, tá amarelinho. Porém, quando passa de 100%, ele realmente fica bem crítico, né? Não quer dizer que o banco vai quebrar, tá bom? Não quer dizer isso, ainda não tá tão ó, elevado assim, 200%. Mas, se você quer colocar uma empresa tranquila na sua carteira, talvez não seja o ideal. Apesar de ela entregar ROIs interessantes, né? O índice de Basileia tá controlado, então em momentos de crise é difícil acontecer. Mas, o ideal é que você não tenha empresas com PDD lucro líquido tão esticado assim, ainda mais porque é uma empresa estatal, né? Se a gente já pega um Santander, olha como tá mais controlado também, ó. Desde 2015, vamos lá, tava 200, 210, 127, vem melhorando, tá bom? Mas o ideal é que isso aqui esteja pelo menos ali abaixo de 100%, tá bom? Não é um veredito, como eu disse, é bom você ter ideia do que é o PDD lucro líquido, mas é muito melhor você se basear no índice de Basileia, tá bom? Ele sofre muito menos distorções, a gente vê que é muito mais estável ao longo dos anos do que o PDD lucro líquido. Isso aqui muda de acordo com o momento econômico e tudo mais, então depende muito da economia que a gente está passando. Então aqui a gente não tem indicadores de dívida líquida sobre EBITDA, do último vídeo que eu falei, mas aqui a gente usa o índice de Basileia e o PDD lucro líquido. Se baseie mais no índice de Basileia e tome como base também o PDD lucro líquido para ter uma opinião um pouco melhor sobre o que pode acontecer com aquela empresa, tá bom? Não gosto de pegar empresas que estão com mais de 100% em PDD lucro líquido, tá bom? Se você quiser fazer, faça por conta e risco, tá? Nenhuma empresa que eu falei aqui é algum tipo de recomendação de compra ou venda, tá? Você toma suas decisões com base no que você sabe fazer. Isso aqui que eu fiz é bem interessante, você comparar como que tá os bancos, né? Que eu comparei Itaú Unibanco com o Banco do Brasil, com o Santander, né? A gente viu que, historicamente, o Banco do Brasil tá bem pior do que os outros, né? O Santander tá um pouquinho melhor, o Itubi também entrega resultados legais aí ao longo dos anos, né? Nesse último ano deu um pouquinho ruim aqui por conta do aumento da provisão, mas isso é normal acontecer, o Basileia está controlado, né? A margem vem tendo uma queda ao longo dos últimos anos, mas é normal, as empresas passam por altos e baixos, né? O importante é você olhar como um todo, pelo menos nos últimos 5 anos, desde 2015 aqui no caso, como que essa empresa vem entregando os resultados, né? Se a receita está crescendo, se o lucro está crescendo, margem, se a margem está estável, né? Se você não assistiu essa playlist, tá bom? A playlist está aqui embaixo, tem o link na descrição, você pode assistir todos os indicadores fundamentalistas que vão te ajudar a tomar uma decisão na hora de você escolher uma boa empresa, tá? Eu pego muito firme nisso aqui com os meus alunos, porque a dívida realmente é algo muito
complicado, né? Se tem uma dívida muito alta, se o índice de alavancagem está muito alto, isso pode realmente comprometer os bancos, como já aconteceu em várias crises, né? Principalmente em 2008, foi uma crise do subprime nos Estados Unidos. Muitos bancos americanos quebraram, né? Então tiveram várias mudanças nesse índice aqui, justamente para satisfazer os possíveis futuros cenários que possam vir a acontecer. Fechou? Bom, galera, então é isso. É assim que você analisa, tá bom? Eu preferi não fazer vídeos separados para o índice de Basileia e para o PDD lucro líquido, porque eles meio que andam de mãos dadas ali, e é bom a gente analisar os dois juntos como se fossem um só, tá bom? Bom, então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. E é isso, manda para aquele seu amigo também que não sabe analisar ações de bancos. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço. Eu falei até e bora ficar milionário.